Olá, amigos! Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque é a estreia do programa Eternidade aqui neste canal. Gratidão a todos aqueles que tornaram possível essa transmissão em rede nacional. Gente, nosso programa estreia em 5 emissoras de televisão, 8 web TVs e 14 grupos do Facebook. Além, é claro, de todas as redes sociais. Olha que chique, gente! E prepare-se, porque o nosso Primeira Eternidade está muito especial. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Nis, cineasta e produtor audiovisual. O programa Eternidade vai te trazer muito conhecimento, arte e informação, mostrando que ciência e espiritualidade se completam. Hoje vou te mostrar como o universo se formou, tanto do lado da ciência quanto da espiritualidade. No Espaço do Bem, vamos exibir o curta-metragem O Assalto, produzido aqui em Blumenau. Gosta de histórias de fantasmas e assombrações? Vou te contar uma história emocionante envolvendo um médium e o espírito de uma cantora famosa. E hoje temos um convidado muito especial no nosso primeiro programa, que vai nos contar os bastidores do longa-metragem espírita mais visto do YouTube. Sabe qual é? Marcos Túlio vai nos contar como foi gravar esse filme no dia mais frio do ano em Blumenau. E para encerrar com alto astral, minha amada Laiana traz uma linda mensagem de Joana de Ângeles para alegrar o seu dia e levantar o seu astral. Não saia daí, porque o Eternidade está começando. Você acha que ciência e religião não se misturam? O que seria da ciência sem imaginar uma inteligência suprema por trás de tudo? O que seria Deus se as leis que regem o universo tivessem outra causa primária que não fosse Ele? Precisamos analisar as recentes descobertas da ciência pelo prisma da espiritualidade, assim como temos que estudar as Sagradas Escrituras pela ótica da ciência. Se você acredita que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, então você está no lugar certo. Somos seres integrais, formados de matéria e espírito. Se você olhar só para um dos lados, você não vai conseguir enxergar o todo. Se você é um ser pensante em busca da sua evolução pessoal, assim como eu, você também quer respostas. Embarque comigo nessa grande aventura em busca de conhecimento. Está começando agora o Ciência e Espiritualidade. Você acredita que ciência e espiritualidade devem andar de mãos dadas? Ou as duas não se misturam? Você é um ser inteligente criado por Deus, concorda? Então eu te convido para raciocinar comigo. Lá no livro sagrado do cristianismo está escrito: E disse Deus, que haja luz, e a luz se fez. No princípio só existia luz, mais nada. Mas o que é luz? A ciência já demonstrou que luz é energia eletromagnética que se propaga através de ondas. Parece difícil de entender, né? Vou explicar melhor. A luz é formada por 3 componentes fundamentais: frequência, eletricidade e magnetismo. Ela se propaga através de ondas. O que seriam ondas? As ondas sobem e descem numa quantidade de ciclos em um determinado tempo. Isso é frequência, assim como quilômetros por hora. Eletricidade é força, é energia. E o magnetismo é força de atração, como o ímã. Lembra? A eletricidade, o magnetismo e a frequência são regidos pelas leis da física. E as leis da física são imutáveis. Lembra quem criou a luz?
Isso significa que antes mesmo de Deus criar a luz, ele estabeleceu as leis universais. Estabeleceu as leis da física que regem o universo. Dessa forma, fica impossível conceber a ideia da existência de Deus sem considerar que ele é o maior cientista do universo. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Da mesma forma, fica impossível conceber a ciência sem considerar uma inteligência suprema por trás das leis da física. Os cientistas afirmam que todo efeito tem uma causa, certo? Isso pressupõe que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente por trás dele. Isso é óbvio. E quem é o causador de todos os efeitos inteligentes do universo? Só tem um: Deus. Quem mais? É a ciência confirmando a existência da divindade. É Deus sendo como sempre foi e sempre será, o maior cientista do universo. E aí, ainda acha que ciência e espiritualidade não se misturam? Então, vamos continuar com o nosso raciocínio lógico? A luz não dá para tocar, certo? Mas a matéria é tangível, ela é palpável. E o que é a matéria, afinal de contas? A matéria nada mais é do que energia eletromagnética condensada. Ou seja, matéria é luz sólida. Vamos olhar isso pelos dois lados? Para a ciência, o universo se formou após o Big Bang, ou grande explosão. Os cientistas afirmam que todo o universo estava comprimido num espaço do tamanho de uma bola de tênis. Ao explodir, a matéria condensada se espalhou pelo espaço como poeira cósmica. A força de atração molecular foi aglutinando essas partículas de poeira e formando as estrelas, os planetas, as galáxias. Agora vamos ver isso pelo lado da espiritualidade? Lembra que eu falei que matéria era luz condensada? Quem foi que comprimiu toda a luz do universo para que ela virasse uma bola de tênis? Quem tem esse poder? Deus. Quem mais? Deus, com seu poder supremo, comprimiu a luz e permitiu que ela explodisse, pois sabia que a matéria espalhada pelo universo ia seguir as leis universais da física que ele mesmo criou. Lembra o que eu falei há pouco sobre todo efeito inteligente ter uma causa inteligente por trás dele? Deus tinha um propósito com o Big Bang: preencher todo o universo com galáxias, estrelas, planetas, luas, buracos negros, supernovas e tudo mais. Agora, pensa comigo. Sendo Deus a inteligência suprema, para que ele criou isso tudo? Qual é a finalidade do universo? Ele criou essa vastidão de estrelas para servirem de morada para a mais importante de todas as suas criações: você. E disse Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos pensar um pouquinho? O que são moradas? Bom, moradas são lares, são lugares onde pessoas moram. É ou não é? Isso significa que há muitos mundos habitados girando ao redor de mais de 6 sextilhões de estrelas. Sabe o que é isso? 6 sextilhões se escreve assim, ó. É muito zero, né? Isso só as que nós conseguimos enxergar com a nossa tecnologia aeroespacial. Pensa no que ainda tem para ser descoberto. Agora, você acha que a Terra é o único planeta habitado nesse universo todo? Tem lógica isso? Se fosse assim, não seria mais inteligente da parte de Deus criar apenas um Sol, um planetinha e uma Lua e colocar toda a raça humana ali? Para que esse trabalhão todo se não conseguimos ver nenhum por cento das estrelas da nossa Via Láctea? Quem dirá as estrelas das outras 100 milhões de galáxias que o nosso telescópio Hubble conseguiu fotografar com uma máquina dos anos 70.
Não, não. A lógica nos diz que são muitos os mundos habitados. E se ainda não conseguimos ver nenhum, é porque Deus assim não nos permitiu. E cá entre nós, ele tem lá suas razões, os seus motivos, não tem? Se nós atacamos e matamos os nossos vizinhos de fronteira para tomar o que eles têm, o que faríamos se descobríssemos um planeta novinho em folha, com seres inteligentes vivendo lá? Esquece isso. Enquanto ainda formos seres selvagens e sanguinários, que mal saímos das cavernas, Deus não vai nos permitir descobrir outros mundos habitados. Mas nada impede de seres mais evoluídos do que nós, e tem sim, tá? Entrar em contato conosco. A Terra é visitada por seres inteligentes vindo de outras estrelas desde que o mundo é mundo. Mas quem são eles? O que querem de nós? O que eles estão fazendo aqui na Terra? Vou continuar falando sobre isso nos próximos episódios. É sobre ciência e espiritualidade que vamos estar conversando aqui todas as semanas em busca de respostas, usando o raciocínio lógico e o crivo da razão. Sempre, como disse Kardec. Lembre-se, somos uma centelha divina. O que significa isso? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e não ao contrário, viu? Como alguns dizem, né? Querem transformar Deus na sua imagem do homem, né? Somos espíritos universais, espalhados pelos vastidão do espaço. Somos filhos de Deus. Somos todos um com Deus. E aí, gostou do episódio de hoje? Este é o Ciência e Espiritualidade. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, fiquem com Deus. Há muito tempo atrás, Divaldo Franco estava em seu escritório organizando algumas coisas e respondendo algumas cartas enquanto ouvia uma música na sua antiga vitrola. Sua mediunidade ficou aguçada ao perceber que um vulto entrou na sala por trás dele. Ao se virar, se depara com o espírito de uma mulher que o olhava fixamente. O que ela estava fazendo ali? O que ela queria com o médium? Quer saber como essa história termina? Senta que eu vou te contar. Olá, eu sou Marcelo Nis e hoje eu tenho uma história emocionante para te contar. Era final dos anos 70. Em Salvador, a noite estava agradável e o céu estava limpo e cheio de estrelas. Divaldo Franco, como de costume, estava em seu gabinete na Mansão do Caminho, organizando suas coisas e datilografando algumas cartas. Para se distrair enquanto trabalhava, Divaldo colocou um velho disco de vinil em sua vitrola e cantarolava mentalmente a linda canção que ouvia. Ao colocar uma nova folha de papel em sua máquina de escrever, percebeu que um espírito se aproximava por trás dele. Ao se virar, Divaldo abriu um largo sorriso ao reconhecer aquela mulher. A música que tocava na vitrola era A Noite do Meu Bem. E quem estava diante de Divaldo era a famosa cantora Dolores Duran. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier. Lembra dessa música? Ela fez muito sucesso nos anos 50 e 60 e é cantada até hoje. Dolores Duran morreu ainda jovem, aos 29 anos, vítima de um infarto fulminante. Ela fez muito sucesso nas rádios Cruzeiro e Tupi e encantava as noites cariocas. Mas ela fumava muito e bebia além da conta. Isso agravou seu problema de saúde e, consequentemente, o seu desencarne. Divaldo e Dolores começaram a conversar e ela contou que foi atraída ali pelos pensamentos do médium. Orai e vigiai. Lembra? A linda canção A Noite do Meu Bem irradiava pelo ambiente.
Dolores decidiu contar a Divaldo como ela recebeu essa música. Será que Dolores Duran também era médium? Ela conta que antes do trágico infarto, ela estava muito triste e deprimida, se sentindo mal e solitária, porque seu amado havia desencarnado. Ela estava sentada na mesma mesa de bar que costumava frequentar com o seu amor. Olhou para os garçons e eles já sabiam o que ela queria, o mesmo drink de sempre. Puxou um cigarro, acendeu e ficou com o olhar perdido no movimento da rua e nos luminosos de neon. Nem tinha começado a beber e percebeu que alguém se aproximava da sua mesa. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que quem se aproximava era o grande amor da sua vida. Ele a abraçou carinhosamente e sentou-se à sua frente. Dolores ainda estava imersa nessa grande emoção quando seu amor colocou a mão sobre a sua e disse carinhosamente: "Vamos escrever a história do nosso amor." Olha que lindo! Dolores respondeu que não tinha papel e caneta, mas ele foi incisivo: "Escreva." Ela se lembrou que tinha batom em sua bolsa. Qual mulher não tem, não é mesmo? Pegou o guardanapo e foi escrevendo o que ele ditava. "Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem." Essa é para você, meu amor. "Hoje eu quero paz de criança dormindo e o abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem." Divaldo estava emocionado. Mesmo aquela mulher atormentada, alcoólatra e cheia de problemas, foi capaz de filtrar mediunicamente uma linda mensagem do além. Agora, pensa as maravilhas que podemos fazer quando nos dedicamos ao bem, à caridade e a Jesus. Nossos pensamentos e nossas atitudes atraem para perto de nós aqueles que estão em sintonia conosco. Mudando nossa vibração, vamos mudar a nossa vida e de todos que nos cercam. Lembre-se, nossos pensamentos têm poder. E aí, gostou dessa história? Você já passou por isso também? Mande sua história para a gente. Quem sabe ela não vai ser contada aqui no Senta que eu vou te contar. Olá, está começando mais um Espaço do Bem. Esse espaço reservado aos artistas que querem mostrar a sua mensagem edificante, a sua mensagem positiva, a sua mensagem motivacional para as pessoas, através da sua arte e do seu talento. Hoje eu trago para vocês um curta-metragem chamado O Assalto. Ele conta a história de um médium que, quando estava voltando para casa, foi assaltado por um adolescente. Só que o assalto saiu totalmente diferente daquilo que havia sido planejado pelo assaltante. Claro, né? O que aconteceu? Que lições nós podemos tirar disso? O que nós podemos aprender com a espiritualidade através desse filme? Assista conosco então O Assalto. Boa noite, Marli. Boa noite, seu Roger. Veio a pé hoje? Vim, hoje deixei o carro na oficina e vim caminhando um pouquinho. Tem alguma coisa pra mim?
Olha, seu Roger, não tem não, mas quem veio atrás do senhor foi o pessoal da TV a cabo. Ah, esqueci que eu tinha marcado com eles. Pois é. Então tá bom. Boa noite, Marli. Boa noite, seu Roger. Perdeu, velho, perdeu! Calma, rapaz. A carteira! Me passa a carteira! Calma, rapaz. Fica tranquilo. Eu não vou reagir. Devagar, tio! Mostra sua mão! Quero ver sua mão! Calma, rapaz. Calma. Eu não tô armado. Passa pra cá, anda! Calma. Não é o dinheiro que você quer? Eu vou te dar o dinheiro. Mas deixa eu ficar com os documentos. Dá um trabalhão fazer segunda via de tudo. Tá, mas anda logo! Se você for pra polícia, eu volto aqui pra te apagar, entendeu, tio? Espera, rapaz. Que foi, velho? Tá querendo morrer, é? Não, isso não é o suficiente. Esse cano é novinho. Se você não calar essa boca, eu vou te matar. Não é isso, meu filho. O dinheiro não é suficiente. Calma aí que eu vou fazer um cheque. Toma. Isso é uma piada, é? Não, não é. Pega. Tá pensando que eu sou otário? Tá armando pra cima de mim? Não, não é isso. O que eu tinha na carteira não é suficiente para comprar todos os remédios que a sua mãe precisa. Mas como você... Eu sei que a sua mãe toma remédios caros que o governo não distribui gratuitamente. Pega esse cheque e compra o que ela precisa. Não se preocupe. Eu não vou dar queixa de roubo e nem sustar o cheque. Se a sua mãe não tomar logo os remédios que ela precisa, ela pode piorar e parar no hospital. Mas... Como você sabe da minha mãe? Você conhece a farmácia do Sr. Manuel? Eu vou ligar para ele amanhã cedo e vou falar que você vai passar lá com o meu cheque. Compra o que você precisa e se faltar alguma coisa, depois eu passo lá para acertar. Olha, vista isso aqui. Senão você vai pegar uma pneumonia e aí quem é que vai cuidar da sua mãe, não é mesmo? Levanta as mãos, moleque. Se afasta. Calma, Marli. Tá tudo bem. Ele é meu afilhado. É verdade, moleque? Não é. É verdade. Mas passou a ser meu afilhado a partir de agora. Isso é um delinquente, seu Roger. Eu vou ligar pra polícia agora. Não precisa, Marli. Deixa que eu cuido disso. O pai dele trabalhava numa transportadora e morreu num acidente há alguns meses atrás. Para piorar, a mãe dele está muito doente e ele estava vagando pelas ruas porque não está mais suportando o peso da responsabilidade de ser o homem da casa agora. E eu estava dizendo a ele o quanto a família é importante para nós e o quanto sua mãe precisa dele agora. E eu estava convencendo a voltar para casa e ser um bom garoto a partir de agora. Escuta aqui, rapaz. Seu Roger tem razão. A família é o bem mais precioso que Deus nos deu. Deus está te dando uma segunda chance, moleque. Agora seja homem, volta para casa e vai cuidar da sua mãe. Entendeu? Ela está precisando muito de você. Vê se anda na linha de agora em diante, Lucas.
E o senhor, seu Roger, tem certeza que está fazendo a coisa certa? Sim. Então tá certo. O senhor é quem sabe. Boa noite pro senhor, seu Roger. Juízo, moleque. Me dá. Me dá aqui. Não, não. A arma. Me dá ela aqui. A arma, me dá a arma aqui, vamos. Você estava me ameaçando com isso? Com uma arma de brinquedo? Vou levar esse brinquedinho amanhã pra polícia. Olha, rapaz. Lá na empresa estamos precisando de um ajudante de entregas. Você acha que consegue encarar essa? Esteja lá amanhã às 9 horas. Eu vou comunicar para o departamento pessoal que nós já encontramos nosso novo ajudante de entregas. Ok? Mas eu continuo sem entender. Como você sabia da minha mãe? Quem te contou sobre a morte do meu pai? Um amigo me contou. Olá, estamos de volta com o programa Eternidade e agora com um bloco muito especial. O bloco chama Bastidores do Bem. Bastidores do Bem é um espaço onde nós trazemos artistas e personalidades que fazem a diferença na sua cidade, no seu estado ou até mesmo no país, usando a sua arte, usando o seu talento para levar mensagens positivas para as pessoas, levar um pouco de conforto, de paz, às vezes alimentos, fazer o bem para a sua comunidade. E hoje é o nosso primeiro programa. E nesse primeiro programa eu tenho um convidado muito especial, que você só vai conhecer depois da nossa vinheta. Solta a vinheta, Caio! Este é o Bastidores do Bem e o nosso primeiro Bastidores do programa Eternidade. E para que a gente possa começar assim, uma conexão com a espiritualidade, eu trouxe para vocês um anjo. Eu trouxe para vocês aqui quem? Marcos Túlio. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado, Marcelo. É uma alegria estar aqui, inclusive, né? Porque o nosso programa é um programa alegre, programa Eternidade. E sempre estou à disposição aí sua para que a gente sempre possa fazer um bate-papo. Bacana. Eu disse que Marcos Túlio é um anjo porque ele realmente foi um anjo no filme O Anjo. Ele foi o nosso protagonista desse filme, que nós produzimos aqui em Blumenau lá em 2012. E nós vamos falar um pouquinho sobre os bastidores desse filme, para saber como foram as gravações, como foi interpretar esse texto, como foi fazer esse filme, né? Então, Marcos, você fez o papel principal ali, que é o anjo, e
a sua foi a maior de todas as falas. O maior texto de todos era o seu, né? Como é que foi, assim, decorar esse texto? Como é que foi interpretar esse papel? Não foi fácil, né, Marcelo? Todo o texto você joga para mim, praticamente, que esse personagem, o Anjo, realmente tinha muito texto. Então, tive, naturalmente, as dificuldades, né? Viajava assimilando texto. E eu acredito que, graças ao teu profissionalismo, no sentido de fazer os cortes corretamente, fazer toda essa montagem, edição, fez com que eu até fosse salvo pelo gongo. Sim. Diferentemente de um teatro, o Marcos Túlio também é um ator de teatro, né? No cinema nós temos os vários cortes. Você grava uma fala de uma personagem, corta, vira para outra personagem e grava a fala da outra personagem, para depois montar na edição. Isso facilita, né, se errar o texto, se esquecer alguma fala, né? Mas mesmo assim foi um texto gigante. E você pegar, não é só pegar o texto e falar o texto que está escrito, tem a interpretação, né? Exatamente, quer dizer, juntada à interpretação a coisa complica um pouco mais. Então é natural que tenhamos o texto bem decoradinho, tranquilo, para que você possa jogar a espontaneidade do personagem para poder desempenhar bem o papel, naturalmente. Exatamente. E olha, Marcos Túlio fez uma personagem perfeita. O tom de voz, a postura, o olhar, os movimentos estavam perfeitos. Parecia realmente ali um anjo que desceu ali para socorrer aquela mãe. Curioso? Depois nós vamos mostrar um pedacinho para vocês. Não agora. Fica aí na curiosidade. E Marcos, quais foram as maiores dificuldades para se fazer um filme como esse? Porque pelo que eu me lembro, você não tinha tido uma experiência ainda com o cinema, né? Com o cinema realmente não. Foi a primeira oportunidade que me foi dada, né? Que foi concedida. E logo fazer o papel do anjo, que como você bem disse, teve muito peso. Mas creio eu que foi fantástico, porque joga uma responsabilidade muito grande e a gente, com essa responsabilidade, adquire experiência. Então, mesmo o teatro depois, tudo se tornou muito fácil para fazer assimilação de texto, para fazer interpretação, e hoje a gente está aí no teatro muito bem nesse sentido também. É verdade, é verdade. Para que vocês tenham uma ideia, para que a gente pudesse fazer esse filme, O Anjo, nós tivemos mais de 100 pessoas, 100 voluntários que trabalharam, que se dedicaram ao máximo. A gente vê ali na frente, né, vê o Marcos, vê o Fabrício, vê a Cris, vê o Leozinho, e a gente acha que são só eles ali. Existe toda uma equipe. Às vezes, numa cena que só tenha 2 personagens ali na frente, tinham 15 trabalhando por trás, né? Exatamente, e tanto é que todas as nossas cenas, em muitos momentos aparece apenas o anjo, o Leãozinho, né, que interpretou o garoto, o casal, mas havia essa equipe maravilhosa que estava sempre ali nos assistindo a todos nós, no sentido de dar o apoio, ajudar em que fosse necessário. E realmente eram mais de 100 pessoas, pelo que eu me recordo. É verdade. E a cena que o Marcos participou foi uma cena gravada de madrugada. Me recordo. Porque nós precisávamos de silêncio. Então nós achamos um sítio distante, bem silencioso, sem muita luz por perto, para poder gravar aquela cena. E não foi gravada em um dia só. Como a cena tinha mais ou menos 15 minutos de duração, nós tivemos que dividir ela em 3 partes. Gravamos em 3 madrugadas diferentes, mas dando uma continuidade, nós tínhamos uma continuista, que é a Dilva, minha esposa, a esposa, para dar continuidade, para parecer que tudo estava acontecendo ali naquela hora, naquele momento, né? E tivemos uma noite ali que foi terrível. Essa noite foi fria, Marcelo. Olha, se eu não me engano, foi a noite mais fria de Santa Catarina nos últimos anos, uma coisa assim. Eu me recordo que, como anjo, tinha aquela vestimenta, o figurino, que era fininho, frio. E no momento que nós gravávamos uma cena, porque tinha que gravar geralmente umas 3 vezes, de diversos ângulos, era uma câmera, às vezes eram 2 no máximo, e consequentemente tínhamos que fazer diversas vezes até acertar,
e havia toda essa equipe de apoio já para vir com cobertores mesmo e logo envolver-nos, porque estava muito frio. Aquele dia, os termômetros marcaram aqui em Blumenau, nós gravamos em Blumenau, 1,5 grau. Só que a sensação térmica era de menos 3 graus negativos. Pensa, com uma blusinha fininha e não podia ficar tremendo, né? Não podia. Então, por trás de cada personagem ficava um dos nossos assistentes segurando um cobertor, né? Exato. Fora da cena. Então, a hora que eu fazia a gravação com a personagem o anjo, cortava e me virava, já vinha um amigo e abraçava. Envolvia calorosamente, né? Foi muito importante isso, porque, inclusive, você falou que nós fizemos em 3 momentos. Eu realmente, até porque eu tinha uma viagem para Minas Gerais, então tivemos que gravar depois de uma semana. Sim. E aí, consequentemente, tem que ter todos os cuidados que sempre tivemos que ter em relação ao cabelo, porque crescia um pouco, depois de uma semana, 2 semanas, a pessoa pode estar diferente. Então tinha que estar sempre barbeado para evitar qualquer mudança no anjo de uma hora para outra. Então... E se vocês assistirem o filme, depois eu vou passar um pedacinho, você está um pouquinho diferente, né? Eu acho que eu branqueou um pouquinho o cabelo aqui. Nevou um pouquinho aí, nevou um pouquinho. Esse Bastidores do Bem, ele serve para quê? Para mostrar para as pessoas que é possível fazer arte do bem, é possível fazer ações do bem sem ter dinheiro nenhum. Nós fizemos esse filme, O Anjo, sem 1 centavo. Nós não tivemos apoio de banco, de patrocinadores, de nada. Foi com a cara e a coragem. Cada um deu o melhor de si para que a gente pudesse fazer esse filme. Então você na sua cidade, aí no seu estado, você também pode reunir as pessoas e fazer ações do bem como essa, né? Exatamente, porque tendo pessoas que estejam dispostas a fazer, fica bem mais fácil, né? Mais fácil. Podemos contar aí com o grupo teatral Mensageiros de Luz, que consequentemente esses artistas ainda que amadores, mas fazem um filme desse de cunho profissional. É verdade. Para vocês terem uma ideia como as coisas se conectam nesse universo maravilhoso, né? Tudo está conectado. Eu fui convidado para assistir uma peça de teatro no Teatro Carlos Gomes, aliás, peça não, né? Era um espetáculo, né? Renúncia, onde o Marcos também estava atuando. Você estava fazendo, acho que 2 personagens? 3 personagens. 3 personagens. Mas nós vamos falar desse assunto depois, né? E ali, durante esse espetáculo, eu me deslumbrei, porque eu vi em cena todas as personagens do filme Anjo estavam lá. Sim. Eu quase saí do corpo, né? E o meu espírito quase saiu do corpo de tanta emoção. Eu falei, caramba, esse personagem, aquele, tá todo mundo ali. Olha como as coisas são. Aí eu fui até o camarim, depois do espetáculo, cumprimentar pela belíssima apresentação e convidar o pessoal para participar do filme. E todo mundo topou, né? Todo mundo topou e temos que agradecer muito a nossa diretora Jussara Quintana, que foi essa pessoa que conversou contigo e disse, não, estamos à disposição, vamos lá. Jussara, minha querida, beijo, e você vai estar aqui no Bastidores do Bem, tá? Você vai estar aqui conosco. E Jussara também teve uma participação importantíssima no Anjo, porque ela foi a nossa diretora de elenco. Porque durante as produções, nós não sabíamos também como lidar com os atores, como treinar essa galerinha, né? E Jussara, com todo o seu talento, toda a sua direção, dirigiu aí os nossos atores para que eles interpretassem o melhor possível. E ainda fez uma pontinha no filme. Uma pontinha no filme. E como foi importante, né, Marcelo, essa produção, essa sua produção, em razão de que esse filme nós apresentamos aí nos cinemas aqui de Blumenau, né? Fez a estreia aqui. 4 sessões. Exato. Depois nós fizemos também aqui no shopping. E esse filme foi para diversas cidades, né? Principalmente Santa Maria, que ocorreu aquela tragédia, né? Inclusive que muitas mães tiveram seus corações um pouquinho acalentados pela mensagem maravilhosa que o filme traz. Verdade. O Anjo, ele foi, além dos cinemas aqui da nossa região, foi para 60 emissoras de TV de todo o Brasil. São emissoras de TV a cabo. E assim, sem lucro, tá, gente? O objetivo não foi ter lucro, ganhar
fortunas ou ganhar mesmo que seja um pouquinho. Foi tudo de coração mesmo. Fizemos uma grande corrente do bem e essas emissoras de TV generosamente cederam o espaço para que a gente pudesse levar aí a nossa mensagem. Gratidão a todos aqueles que auxiliaram a gente nessa transmissão. Marcos, vamos mostrar um pedacinho do filme pro pessoal para matar a curiosidade? Caio, tá no ponto aí? Então solta um pedacinho do filme pra gente. O que eu preciso fazer para ajudar meu filho? Minha querida, quem ama liberta. Liberte o seu filho. Lucas só irá para um lugar melhor quando souber que a mãezinha dele vai ficar bem. Compreenda. Aceite a sua partida com a paz necessária ao seu coração. E confie em Deus, nosso Pai que nos ama e jamais desampara nenhum de seus filhos. O que está acontecendo? A sua mudança de atitude mental está melhorando. E isso faz com que tudo mude ao seu redor. E Lucas já está sentindo isso. Quer dizer que se eu melhorar os meus pensamentos, se eu mudar a minha vida, Lucas ficará bem? Isso mesmo. Não devo mais sentir saudades de meu filho? Deve sim, Anita. A saudade é um sentimento bom. Mostra que você o ama e que deseja estar com ele novamente. O que você precisa evitar é o sofrimento excessivo. Esse sofrimento que é transmitido ao Lucas, que sofre junto com você. O que devo fazer então? Deve enviar bons pensamentos. Deve orar para que o seu caminho se ilumine. Se você enviar boas vibrações de amor e de paz, vai tornar a sua passagem para o mundo espiritual muito mais fácil e menos dolorosa. Então, vocês assistiram um pedacinho do filme O Anjo, claro, para não dar spoiler, viram a atuação do Marcos Túlio, viram como ele está diferente, né, Túlio? Tô diferente. Os anos passam, né? Você vê, isso foi em 2012, né? Aham. E nós estamos em 2023, então são 11 anos. Bastante tempo. Os cabelos ficaram brancos, eu fiquei com menos cabelo, o tempo passa, um pouquinho de ruga, mas a gente continua e continuamos trabalhando no bem, né, Marcos? Continuamos. Vocês estão fazendo um espetáculo, por toda Santa Catarina, né? Isso, agora nós estamos aí com um novo espetáculo, né, Francisco, Sol de Assis, e estamos aí com a agenda lotada agora para Santa Catarina, são 10 cidades, na verdade, e estaremos nos apresentando aí durante esse ano todo. Bacana, muito legal mesmo, muito legal. Então, vocês provavelmente estão assistindo isso no Brasil inteiro, não apenas em Blumenau, porque essa gravação, essa produção, ela está passando na nossa TV Galega, na TV Gaspar, na TV Brusque, TV Florianópolis, TV UFAM e outras tantas emissoras de TV comunitárias que sempre apoiam aí as nossas iniciativas do bem, estão exibindo isso pelo Brasil afora. Então, obrigado pela tua audiência, fique com a gente. E antes da gente terminar, uma mensagem de Marcos Túlio para a gente, no Bastidores do Bem. A mensagem que eu sempre procuro deixar nesses momentos é de que nós possamos realmente fazer alguma coisa para que o bem possa minimamente dar os seus primeiros passos para prosperar lá na frente. O importante é que a gente tenha essa iniciativa, tenha vontade, disposição. Já que nós temos um corpo perfeito, quer dizer, nós podemos utilizar esse instrumento maravilhoso e fazer esse bem de que tanto necessitamos. Olha que mensagem bonita. Você aí onde você está também pode usar o seu talento. Usa aí, você sabe pintar? Você sabe cantar? Você sabe tocar um instrumento? Você sabe interpretar?
junta os amigos, faz como nós fizemos aqui, juntamos amigos, fizemos um filme, faça uma peça de teatro, organiza aí alguma atividade, usa o seu talento para fazer o bem para as pessoas. Quem sabe um dia você não é convidado para estar aqui mostrando o seu talento no Bastidores do Bem. Marcos Túlio, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço a você, Marcelo, por esse convite. Estamos sempre à disposição para falar desse trabalho no bem. Queremos que você volte para falar sobre o Mensageiros de Luz e sobre os espetáculos que vocês trabalham. Okay? Maravilha! Então, pessoal, gratidão por ter assistido e fiquem com Deus. Olá, eu sou Laiana e hoje iniciamos o primeiro episódio do Viva Feliz. Este quadro é inspirado no livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por nosso querido Divaldo Franco. Mergulhe a sua mente o quanto possível nos estudos. A educação liberta da ignorância e ajuda a desenvolver o discernimento. O estudo e o trabalho são asas que facilitam a evolução do ser humano. O conhecimento é mensagem de vida. Não é apenas na escola que você pode estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina quem deseja aprender. Que todos nós possamos nos conectar com a nossa criança interior para reaprender a aprender. Você se lembra da sua infância, quando ainda estava nos primeiros anos da escola? Para você saborear essa doce lembrança, vou cantar um trechinho da música de Padre Zezinho, Amar como Jesus amou. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Fiquem com Deus e até semana que vem.